Bom dia, irmãos. Verificar se está tudo ligadinho aqui. Estamos iniciando nossa lição da escola dominical. Como nós temos estudado neste último trimestre, a série de revistas Expressão, Igreja Complicada. Você conhece alguma? É uma série de estudos sobre a igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo escreveu várias cartas àquela igreja. E duas dessas cartas são as cartas canônicas. Então, nós estamos hoje estudando a segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Vamos ler? Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoá-lo e perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Vamos orar. Bom Deus, nosso Pai, precisamos muito aprender a respeito do perdão e da restauração. Também precisamos aprender a respeito da disciplina, para que como igreja vivamos uma vida temente ao Senhor, uma vida realmente que dignifique o nome do Senhor, o nome do Teu Evangelho, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, uma vida que reflita o fruto do Espírito Santo. Nossa igreja também tem muitos problemas. E agora, nesse tempo da dispersão, com certeza, muitos outros problemas poderão surgir, porque não ignoramos os propósitos do inimigo ao atacar a igreja e ao encontrar nela oportunidade para desmoralizar o nome do Senhor. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da tua igreja, instrua-nos na tua palavra, desperte o coração de cada membro desta igreja para buscar o conhecimento da tua palavra. E use este meio de comunicação para edificar o teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, irmãos, esta é a nossa lição de número 10. E nesta lição, nós estaremos estudando sobre a restauração. Deixa eu ver por que não está funcionando aqui. Ok, agora está funcionando. Então, nós vamos estudar sobre a restauração, igreja restauradora. Eu usei aquele vaso quebrado, porque é uma figura bíblica de restauração, se bem que na figura bíblica de restauração usada pelo profeta, Deus destruiu o vaso defeituoso e fez um vaso novo. Conosco, Deus trabalha em nós, nos restaurando, fazendo de nós nova criatura, mas também restaurando-nos quando nós, por algum motivo, caímos em pecado. A igreja deve
de ter na mente esta ideia de que ela foi chamada por Deus para a restauração de vidas, para pregar o Evangelho, viver um Evangelho que restaura aqueles que estão caídos. Então este é o texto de hoje, e nesta carta aos Coríntios ele está falando sobre um irmão que havia sido disciplinado e que agora precisava ser restaurado à comunhão da igreja. É este o texto de hoje. Em nível de introdução, nós queremos falar sobre os dois extremos que às vezes acontecem na igreja e que são, na verdade, dois perigos que nós, como igreja, nos incorremos e nós precisamos nos preocupar em não cair nesses dois erros. O primeiro é o de omissão comprometedora. Isso acontece quando a igreja não trata os problemas de pecado, quando a igreja não corrige os faltosos, quando a igreja faz vistas grossas ao pecado dos membros da igreja. Sobre isso, a gente precisa alertar o seguinte: fazer vistas grossas ao pecado na igreja não é um erro que só os conselhos cometem. Os membros da igreja, às vezes, assumem uma posição muito confortável e crítica, de criticarem o comportamento do conselho, como se o conselho fosse o único responsável por corrigir os problemas da igreja. E às vezes até de uma maneira pecaminosa, alguns membros da igreja agem da seguinte forma. Vamos supor que o membro da igreja sabe que um determinado irmão está vivendo em pecado. E então ele observa aquilo, não toma nenhuma providência, não faz o que a Bíblia manda. A Bíblia manda que procure o irmão caído e chame a sua atenção. Se ele não te ouvir, leve mais uma testemunha e novamente conversa, admoesta para que este irmão mude o seu comportamento. E então, se ele não ouvir você e a testemunha que você levou, então você o denuncia à igreja. Acontece que às vezes alguns irmãos assumem uma posição crítica de falar mal de um conselho que não corrige, mas ele mesmo, o irmão, que sabe do pecado do outro, que sabe que o outro está vivendo em pecado, nunca tomou nenhuma das providências orientadas pela palavra de Deus. Nós lemos e falamos no domingo passado à noite sobre Gálatas 6, versículo 2, que diz que nós devemos, no caso de algum irmão faltoso, cair em pecado, nós, os que somos espirituais, diz o texto, devemos repreendê-lo com brandura. Então, a ação de disciplinar o pecado, a ação de corrigir o pecado na igreja, não é uma ação somente do conselho, é também uma ação dos membros da igreja. Todo crente tem este dever de trabalhar pela pureza da igreja. O outro perigo, que é um outro extremo, que às vezes nos incorremos, é o perigo de nós cairmos num legalismo destituído de graça. Deixa eu me aproximar melhor aqui para eu ficar mais bem focado aqui. Um legalismo destituído de graça, ou seja, esse é um outro risco que nós corremos. Algumas igrejas, algumas denominações e alguns irmãos também são muito rigorosos e muito legalistas. O que é o legalismo? É quando nós somos muito rigorosos com os outros em erros que às vezes nós mesmos cometemos ou que nós mesmos sabemos que não damos conta de corrigir. Queremos exigir muito dos outros, queremos estabelecer regras demais, queremos que todo mundo se encaixe dentro do nosso padrão e acabamos, às vezes, nos tornando opressivos e até ofensivos às pessoas.
Então, na igreja, nós precisamos trabalhar para que haja uma harmonia entre a disciplina, não é, e a restauração. A disciplina deve ser com amor. Gálatas, capítulo 6, versículo 1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Este versículo é um versículo anti-legalismo, contrário ao legalismo. Primeiro, é que você deve entender a falta do irmão como uma falta involuntária. E segundo, que você deve corrigi-lo com brandura. E terceiro, que você deve lembrar que você também é frágil, que você também pode cair. Então você deve corrigir o irmão com brandura, mas tomando todos os cuidados para que você também não caia no mesmo pecado. Aqueles crentes que vivem no pecado, o apóstolo João diz que eles não são crentes. Quem vive no pecado é do maligno, diz o apóstolo João na sua carta. Os verdadeiros crentes, diz o apóstolo João, não vivem pecando. Portanto, nós estamos falando aqui de como tratar os verdadeiros crentes em caso de pecado. Ajude a cuidar da disciplina da igreja. Ajude a zelar pela conduta da igreja. Ajude a manter a correção dos faltosos. Seja zeloso em cuidar da vida espiritual da sua igreja, amando o irmão, corrigindo o irmão e sendo com ele um discipulador, vamos dizer assim. Então, em nível de introdução é isto, não devemos ser omissos, também não devemos ser inflexíveis, legalistas. Vamos falar um pouco sobre o contexto em que Paulo escreveu este capítulo 2 de 2 Coríntios. O contexto é o seguinte: havia problemas na igreja de Corinto, vários problemas, e Paulo vem orientar a conduta da igreja. Alguns erros eram de indivíduos, mas alguns erros eram da comunidade. Então, o apóstolo Paulo escreve esta carta para corrigir tanto o erro dos indivíduos quanto o erro da comunidade. E é isso que ele está fazendo aqui, no caso da igreja restaurar o irmão caído. A igreja havia errado na hora de disciplinar e agora está errando na hora de restaurar. Como o autor da lição colocou, alguns estudiosos acham que este irmão que está sendo restaurado aqui, no capítulo 2 de 2 Coríntios, é o mesmo irmão que deveria ser disciplinado lá no capítulo 1, no capítulo 5 da primeira carta. 1 Coríntios 5 diz que havia um irmão lá em um pecado grosseiro, em um pecado imoral. Ele estava deitando-se com a sua madrasta, provavelmente, quando diz lá a esposa do seu próprio pai. A igreja errou ali porque ela não disciplinou aquele irmão. Então Paulo orienta a igreja a disciplinar o irmão, a agir severamente contra o pecado dele. A igreja fez isto. Só que agora ela precisa restaurar o irmão. O irmão está arrependido, o irmão quer voltar à comunhão e a igreja precisa restaurar. Então, este é um problema de conduta, tanto do indivíduo quanto da igreja. E é estes problemas que o apóstolo Paulo está buscando corrigir aqui. Um dos erros da comunidade de Corinto foi o erro de aceitar aqueles que atacaram a autoridade apostólica de Paulo, e alguns crentes até acreditaram naqueles falsos mestres que atacavam a autoridade apostólica de Paulo. Paulo trata desse assunto nas suas cartas. Um outro pecado foi este da imoralidade daquele irmão que estava pecando, um pecado de imoralidade, e a igreja não o corrigiu. Alguns irmãos da igreja estavam associados com aquele irmão imoral
E Paulo fala: não vos associeis àqueles que, se dizendo crentes, vivem na imoralidade. Prestem atenção nisto. Se tem algum membro da igreja que se declara membro da igreja, que se declara crente, mas vive como um mundano, Paulo está dizendo: não se associe a ele, não seja cúmplice dele, não o preserve por causa da sua amizade, deixando-o sem correção. Então, isso estava acontecendo lá na igreja de Corinto. Talvez por amizade, por parentesco, por algum motivo, a igreja não só não corrigiu o irmão imoral, mas também continuou mantendo a mesma relação, o mesmo relacionamento com ele. Paulo está dizendo que isto é pecado. Você não deve se associar a este tipo de pessoas que têm este tipo de comportamento. Um outro problema foi que a igreja negligenciou o trato do pecado deste irmão, deixando que ele ficasse normalmente na membresia da igreja. Então o apóstolo Paulo diz que por causa disto, a reputação da igreja estava sendo atingida. Aqui no 2 Coríntios capítulo 2, versículo 5, ele diz: se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Ou seja, o comportamento impuro daquele irmão estava comprometendo a reputação de toda a igreja e também a reputação do seu pastor, do apóstolo Paulo. Por isso, Paulo diz: ele causou tristeza a todos nós. E, ainda neste contexto, a igreja foi orientada lá no 1 Coríntios capítulo 5, a igreja foi orientada a disciplinar o irmão. Agora, a igreja a igreja cumpriu esse papel, ela disciplinou o irmão. Agora, tudo indica que este irmão está arrependido, então a igreja precisa restaurar este irmão à comunhão da igreja. Então, este é o contexto, não é? Este é o pano de fundo que está relacionado aí com esse texto de 2 Coríntios capítulo 2. Bom, nesta lição nós vamos aprender sobre como Paulo tratou o irmão culpado e como ele ensina a igreja a tratar o irmão culpado. Ele diz que nós precisamos exercer um cuidado pastoral. Quando nós usamos essa expressão cuidado pastoral, nós não queremos falar apenas do ministério do pastor oficial da igreja, mas do cuidado que toda a igreja deve ter para com aqueles que fazem parte dela. Pastorear é cuidar. Então não é uma tarefa só do pastor titular da igreja, é uma tarefa de toda a igreja cuidar da vida espiritual das pessoas. Deixa eu beber a minha aguinha aqui. Cuidar da vida espiritual da igreja é uma responsabilidade, é um compromisso de toda a igreja. Tratar as pessoas pastoralmente. Então, como que Paulo recomenda isso? Primeiro, o que é cuidado pastoral? Cuidado pastoral significa, inclui ensinar, inclui encorajar, corrigir e restaurar. Tudo isso pode ser visto no Salmo 23. Vamos conferir lá? Salmo 23. Talvez você já o saiba de cor, não é? Diz ali o texto: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, pastor é aquele que provê. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Está vendo? Cuidado, provisão,
alimento. O alimento que a igreja produz não é só o pão na mesa, mas o alimento que a igreja produz é principalmente o alimento espiritual. A igreja que pastoreia é a igreja que oferece alimento espiritual de qualidade. Boa exposição da palavra de Deus, boa orientação bíblica, bom discipulado, boa instrução aos neófitos, aos caídos, aos doentes. Então, tudo isso é cuidado, é pastoreio. Verso 3: refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Está vendo? Pastoreio é ensinar a andar no caminho reto. Guiar na vereda da justiça é guiar no caminho reto, guiar no caminho correto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, companhia, encorajamento. Encorajamento faz parte do pastoreio. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O cajado e a vara são instrumentos de correção, de disciplina. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Aqui ele está falando novamente de sustento. E no verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Restauração. Então, a igreja deve ser uma igreja que exerça um cuidado pastoral. Isso inclui ensino, encorajamento, correção, disciplina e restauração. Também o cuidado pastoral deve evidenciar o zelo amoroso e não o legalismo inflexível. 2 Coríntios 2, aqui no texto básico da lição, versículo 7, diz assim: de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Está vendo? Disciplinar, mas disciplinar na medida certa. Disciplinar, mas não abandonar. Disciplinar, mas não jogar às traças. Disciplinar, mas dar a destra de companhia. Disciplinar, mas buscar a sua restauração. Mateus 18, 15, seguintes, fala sobre como se deve corrigir o irmão culpado. E diz o seguinte: se o seu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então, o cuidado pastoral na disciplina é que toda disciplina tem como objetivo ganhar o irmão, recuperar o irmão. Isto é amor, isto é zelo. Amar não é ignorar o pecado do outro ou deixá-lo sem correção. Amar é corrigi-lo com o objetivo de restaurar, de trazer de volta a obediência. O propósito da restauração é restaurar. Aliás, o propósito da disciplina é restaurar. Se disciplina com o propósito de restaurar. Isso é também o que acontece com a disciplina paterna e com a disciplina materna. Os pais corrigem, às vezes a disciplina é dolorosa, mas o propósito é amoroso. Então, mesmo que a disciplina seja dolorosa, o propósito é amoroso. Qual é? Desviar do erro, guiar pelo caminho da justiça, pela vereda da justiça, desviar dos caminhos de morte, desviar dos caminhos de tristeza. Então, isto é um ato de amor, isto é um cuidado pastoral. A restauração do irmão disciplinado e arrependido, né? Se a disciplina conduz à correção, uma vez corrigido,
é preciso aceitar de volta, trazer de volta, receber novamente na comunhão cristã. A disciplina já foi suficiente, ou seja, a dor da disciplina já foi suficiente. É isso que Paulo está ensinando aqui nos versículos 7 e 8. Ele diz, já foi disciplinado, já sofreu o dano do seu erro, já se arrependeu, já se corrigiu. Então, agora faz o quê? Verso 8, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Então, o cuidado pastoral leva à correção. Uma vez corrigido, o amor deve ser demonstrado, não é? Às vezes na disciplina paterna, na disciplina materna também isso acontece. Uma vez disciplinado, o filho rebelde, ele deve ser abraçado e acolhido para que ele saiba que é amado. Então é isso que a igreja também tem que fazer neste caso da disciplina. Olha só o que diz o código de disciplina da nossa igreja. Nossa igreja tem um código de disciplina que orienta sobre a disciplina dos membros da igreja. Olha só o que diz o código de disciplina no artigo 2. Disciplina eclesiástica é o exercício da jurisdição espiritual da igreja sobre seus membros, aplicada de acordo com a palavra de Deus. Todo membro da igreja que se declara crente, e ele se submete à disciplina da igreja, à sua administração e à sua disciplina. Então, quando a igreja exerce a disciplina, ela está exercendo a jurisdição espiritual que ela tem sobre esta pessoa que se tornou membro da igreja. E isto deve ser aplicado de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, não existe disciplina que parte do moralismo. Quando parte do moralismo, não é disciplina. Vingança não é disciplina. Retaliação não é disciplina. Disciplina é um ato amoroso pelo qual o erro é corrigido, a pessoa é levada novamente ao caminho reto, ao arrependimento, e então é trazida de volta por meio da restauração. O parágrafo único do Código de Disciplina da nossa igreja diz assim: toda disciplina visa edificar. Então observe, eu grifei ali o visa, não é? Dizendo toda disciplina visa. Esse é o objetivo da disciplina. O propósito da disciplina precisa ser cumprido. Qual que é o propósito? Edificar. Então vamos colocar os três verbos primeiro, né? Toda disciplina visa edificar, corrigir e promover a honra de Deus. Edificar o povo de Deus. Então a disciplina é um ato que edifica a igreja. Se nós negligenciarmos a disciplina, nós deixamos de usar o instrumento de Deus para edificar, para fortalecer a sua igreja. Então ela edifica a igreja, ela corrige escândalos, erros ou faltas. Ela mostra, isso aqui está errado, isso aqui a igreja não admite, isso aqui ofende a Deus, e por isso os membros da igreja não podem viver desta forma. E, por último, ela promove a honra de Deus, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio bem dos culpados. Deus deve ser o primeiro objetivo. A igreja existe para a glória de Deus. A igreja existe para honrar o Senhor Jesus Cristo, que é o seu cabeça. E a igreja existe para edificar as pessoas. E então, o próprio faltoso é abençoado com a disciplina, porque ele tem a oportunidade de ser reconduzido à vereda da justiça. Então, vamos lá. O outro tópico da nossa lição, eu não estou seguindo os tópicos da lição, porque o autor dividiu a lição em muitos tópicos. Ele dividiu em 8 tópicos. Então, eu redividi estes 8 tópicos em apenas 4, me parece, para que nós possamos ter mais facilidade aqui
na exposição. A disciplina é um ato de amor. Eu estou, então, no tópico 3 da sua lição, e ele vai incluir o tópico 3 e o tópico 4 da sua... o 3, 4 e o 5. Então, a disciplina é um ato de amor. Vamos ler lá Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículos 4 e 8. Todo esse texto de Hebreus 12 vai falar também de disciplina. E ele diz o seguinte: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então veja que o texto é muito claro em colocar a disciplina como um ato amoroso do pai, que quer o bem do filho, que quer conduzir o filho em caminhos bons e em conduta boa para o seu próprio bem. 2 Coríntios 2, 7 e 8, o nosso texto básico, o apóstolo Paulo enfatiza este ato amoroso no verso 7 e 8. Nós acabamos de ler, mas nós vamos ler novamente. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Não basta dizer à pessoa: você está restaurado à comunhão da igreja, agora você pode novamente tomar a Santa Ceia. Não basta isto. É preciso que a pessoa corrigida seja realmente recebida com o carinho fraterno, com a aceitação cristã, de uma forma que ela saiba, que ela entenda que de fato foi restaurada. Agora, é claro, esta pessoa que está reivindicando a sua restauração precisa dar provas de arrependimento. O nosso Código de Disciplina, ele diz isso também, que a restauração é um direito de todo o membro faltoso que der prova do seu arrependimento. Não é só restaurar a pessoa porque ela voltou a frequentar ou porque ela diz: eu quero ser restaurado. Não. Restaurar mediante provas de arrependimento. E uma vez confirmada esta prova de arrependimento, então o amor deve ser demonstrado como um ato sublime da igreja. Vamos à frente. Nós precisamos entender que o pecado que não é tratado pela disciplina, ele se torna uma fonte de contaminação da igreja. Olha o verso 11, que expressão forte do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 2,11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. E no final do versículo 11, Paulo fala assim: porque não ignoramos os seus propósitos. Qual é o propósito de Satanás? Qual é o propósito do inimigo? Não é alcançar vantagem sobre a igreja, atrapalhar a caminhada da igreja, causar males à igreja e escândalos ao evangelho. Então este é o propósito de Satanás. E se nós não cuidamos da disciplina da igreja, nós estamos dando
ocasião para que Satanás alcance vantagem sobre ela. Por isso o apóstolo diz, é preciso cuidar da disciplina, para que ela não seja um meio pelo qual Satanás venha alcançar vantagem. Uma outra coisa é que a restauração, ela emerge do perdão. Nós falamos sobre isto, de que o faltoso deve ser restaurado a partir do momento que ele deu provas de arrependimento. Se ele deu provas de arrependimento, é nosso dever perdoar e restaurar. Lucas capítulo 17, versículos 3 e 4, nós lemos assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, recebe-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, o que deve fazer? Perdoa-lhe. Então, a palavra de Jesus é que pecados arrependidos devem ser confessados, e pecados confessados devem ser perdoados. Então, a restauração emerge do arrependimento e do perdão. É um resultado, do perdão. O perdão não é um ato de ignorar o pecado, de fingir que o pecado não existe, não é? Ele não desculpa o pecado, ele não usa justificativas para o pecado. Tem muitas pessoas que querem justificar os seus erros, dizem assim, eu agi desse jeito, mas também, e isto é muito comum, quando as pessoas não reconhecem verdadeiramente a falta. O verdadeiro arrependimento, ele não usa justificativas, ele simplesmente reconhece o erro. Então, o verdadeiro perdão que leva à restauração não é apresentar motivos ou desculpas para o pecado e ignorando a sua seriedade. Pelo contrário, o verdadeiro perdão, ele leva o pecado em consideração, a gravidade da falta, mas ele também considera o arrependimento como a cura contra o pecado, contra o desvio. O arrependimento do culpado e o perdão da igreja devem ser tratados publicamente. A disciplina deve ser pública. Quando a igreja disciplina um membro da igreja, ela deve comunicar isto à comunidade. Toda a comunidade precisa saber que a pessoa foi disciplinada, foi corrigida. O arrependimento também precisa ser público. A pessoa disciplinada por pecado, ela precisa vir à frente da igreja publicamente e dizer, eu reconheço que errei e eu estou arrependido e eu quero a restauração. Então a igreja faz a mesma coisa. A igreja diz, nós sabemos que você errou, nós agimos de forma corretiva, mas nós o perdoamos e nós o recebemos de volta à comunhão. Então, a restauração não ignora o erro, ela o trata publicamente e ela recebe publicamente. Uma outra coisa que nós precisamos aprender é que o amor ao pecador, o amor ao irmão caído, não pode ser maior do que o amor à igreja e do que o amor ao Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo escreve aí nos versículos 9 e 10, ele diz, e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Paulo perdoa por amor à igreja, e também por amor a Cristo. E ele diz, nós devemos amar o irmão culpado, mas devemos também amar a igreja e amar a Cristo. Isto acontece também quando nós vamos tratar de um pecado. Veja bem, se você tem um familiar, seu filho, seu cônjuge ou seus pais, que estão em pecado,
E aí você diz: eu não vou denunciá-lo à igreja, não. Eu não vou fazer isto com o meu filho. Está errado. Você não pode amar o seu filho mais do que você ama a igreja e mais do que você ama ao Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, deixar o seu filho, seu familiar no erro, não é um gesto de amor. O gesto de amor é a correção. Deixar no erro é um ato de negligência e é uma falta de amor. Porque se uma pessoa persiste no erro, ela vai continuar se desviando e sendo submetido à disciplina de Deus. Então, você deve amar a sua igreja, você deve amar ao Senhor Jesus Cristo, ao ponto de corrigir o erro do irmão faltoso e, se for preciso, denunciá-lo à igreja. Paulo diz que fez isso por amor à igreja e por amor a Cristo. Vamos em frente, então. Agora nós estamos chegando na parte final da nossa lição, não é? O que nós vamos fazer com isto? De que forma isto vai impactar a sua vida, a minha vida, e de que forma que isto vai abençoar a nossa igreja, a igreja a qual nós participamos, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós vamos fazer com isto? É o que a gente deve sempre procurar no estudo da palavra de Deus. Primeiro, nós devemos disciplinar os faltosos com maturidade cristã. Paulo usa, em 2 Coríntios 2,11, ele usa a expressão: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Uma igreja que não disciplina os faltosos, ela está em desvantagem com Satanás. Satanás está ganhando terreno dentro da igreja quando ela não disciplina os pecadores que estão vivendo no pecado. E Paulo diz assim, final do versículo 11: pois não lhe ignoramos os desígnios. Nós sabemos que o Satanás é inimigo da igreja. Nós sabemos que Satanás é inimigo do evangelho. Nós sabemos que o que ele quer é envergonhar a causa do evangelho e prejudicar a caminhada da igreja. Bom, nós não ignoramos este propósito de Satanás. Por que nós vamos deixá-lo em vantagem? Permitindo que os membros da igreja vivam em pecado sem que nós estejamos dispostos a corrigi-los. Isso não é um dever só do conselho da igreja, é um dever seu também. Se você sabe que o irmão está em pecado, corrija-o. Se ele não te ouvir, então denuncia-o, para que a igreja possa cumprir o seu papel e Satanás não alcance vantagem sobre a igreja, sobre nós, sobre mim, sobre você. Segundo, conhecer e experimentar o perdão de Deus. Nós precisamos mudar o nosso comportamento. Por quê? Porque mediante a correção nós podemos também experimentar o perdão. Pessoas corrigidas são pessoas que vão ter a oportunidade de rever os seus conceitos, de rever a sua conduta. Pessoas corrigidas, disciplinadas, são pessoas que vão ter a oportunidade de experimentar o arrependimento e de receber o perdão, tanto de Deus quanto da igreja. E isso traz maturidade, isso traz o fortalecimento da igreja. Uma outra lição que nós precisamos aprender para nós hoje é que nós precisamos aprender a amar e acolher pessoas arrependidas, como Jesus as recebe. Jesus perdoa todo tipo de pecado. Paulo falou que ele era o maior dos pecadores, porque ele perseguiu a igreja de Cristo. Apesar disto, ele foi amado por Jesus, ele foi recebido por Jesus quando se arrependeu dos seus pecados. Não importa quem a pessoa tenha sido no passado, se ela se arrependeu, se ela mudou a sua conduta,
ela deve ser amada e recebida. É assim que Jesus faz com os pecadores. Por que a igreja vai ser diferente? Será que nós somos mais justos do que Jesus? Será que nós devemos ser mais rigorosos do que Jesus? Isto não é um conceito bíblico. A igreja precisa amar o arrependido, imitando o exemplo de Jesus. Também nós precisamos ter, com esta oportunidade, desta lição, de aprender que tanto a dor da disciplina quanto o consolo da restauração são instrumentos de Jesus para a edificação da igreja. Jesus usa a disciplina e também a restauração, as duas coisas, para fortalecer a igreja, para abençoar a igreja, para trazer maturidade cristã para a igreja. E nós vamos então encerrar com esta expressão aí do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 2, versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Como diz o apóstolo na carta aos Efésios, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a nossa luta espiritual precisa levar em consideração que há um inimigo espiritual que luta contra a igreja, que quer obter vantagens. E se nós não trabalhamos de forma bíblica, em obediência à palavra de Deus, nós ficaremos em desvantagem. Nós não podemos alcançar todos os objetivos que Deus estabeleceu para nós. Então, igreja, a disciplina e a restauração são instrumentos de Jesus para abençoar a igreja. Então, tanto a dor da disciplina quanto o consolo da restauração fazem parte desta edificação da igreja. Que Deus nos abençoe, para que nós possamos, desta forma, aprendermos a caminhar na carreira cristã, de forma que nós estejamos cada dia amadurecendo mais na nossa vida cristã. Que o Senhor abençoe aí o seu domingo. Eu quero que você aí, se você estiver em família, reúna a sua família e ore e peça a Deus que aplique estas verdades sobre a sua vida.